Olá a todos e a todas, boa noite, bom dia ou boa tarde. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Paulo César Reis, de Goiânia, Goiás, Brasil, trazendo a nossa live de reflexão bíblica, Momento Devocional. Eu trago hoje o tema Saudade das Cebolas do Egito. Eu quero pedir a você que acompanha pelo YouTube para se inscrever no canal, para deixar também o seu like, porque isso favorece ao YouTube, ao algoritmo, para que recomende o vídeo a mais e mais pessoas. Também a você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Vamos ouvir mais um pouquinho da música. Muito bem, vamos então ao nosso tema de hoje. A leitura bíblica base para a nossa reflexão está no livro de Moisés, chamado Números. O quarto livro de Moisés, chamado Números, no seu capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9 dessa porção bíblica. Eu quero convidar a sua atenção para essa leitura. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Muito bem, saudades das cebolas do Egito. É o nosso tema de hoje. Porque, na verdade, essa porção bíblica, ela relata um fenômeno recorrente também entre nós, os crentes, o povo de Deus, que é aquele sentimento de saudade das coisas do mundo, porque biblicamente o Egito tipifica o mundo. Mundo para nós cristãos significa o velho sistema de vida em que andávamos, fazendo a vontade da carne e dos nossos próprios pensamentos, antes da nossa experiência de novo nascimento, de conversão, de vida no Espírito. E aqui a gente vê mais um episódio triste na história do Êxodo, a saída do povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, por assim dizer, saindo do Egito na liderança de Moisés e indo para Canaã, símbolo do céu, da terra prometida e da salvação eterna. E foram muitos os episódios de queda, de incredulidade deste povo no deserto. Aqui o povo está enfastiado do maná, ao ponto até mesmo de chamá-lo deste pão vil. Vil no sentido de desprezível.
E eles então, influenciados pelo populacho que estava no meio deles, eu vou identificar. Esse populacho, em algumas versões, vulgo, populacho, quer dizer, aquele contingente de pessoas que não era de Israel, mas que também não era do Egito. E que no momento da saída de Israel do Egito, eles aproveitaram a deixa para sair juntos. Eles não quiseram ficar no Egito. Quem sabe tinham laços de amizades e outros tipos de laços com judeus e quiseram ir juntos para participar da promessa que Deus tinha feito àquele povo de uma terra prometida. Só que eles não eram povo de Deus, não era povo de Israel, não eram participantes das promessas, da aliança, do concerto, dos mandamentos de Deus. Então eles tinham uma vontade, aquele povo tinha um pensamento, uma expectativa diferente. E foi o primeiro grupo dentre todo aquele contingente a suspirar, a almejar, a sentir saudades do Egito e das coisas do Egito. É assim mesmo. Quando estamos andando na companhia de gente não convertida, gente não nascida de novo e deixando que elas nos influenciem, também seremos influenciados a desejar, a buscar e até mesmo a fazer o que elas desejam, buscam e fazem. Muito cuidado com as companhias. A palavra de Deus diz em 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 33. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas a responsabilidade é pessoal. Aquele populacho, aquele vulgo, suspirou, falou, disseminou uma ideia, um pensamento, mas o povo de Israel tinha promessas, tinha a palavra, tinha uma liderança e não deveria também ter suspirado e, pior, murmurado contra o Senhor, contra o seu líder e contra a provisão que Deus estava dando diariamente, o maná, que é bem descrito aqui nessa porção, nos versos 8 e 9, sua aparência, sua característica, seu gosto, sua rotina de como colhê-lo e prepará-lo. Um milagre diário na vida daquele povo, o maná. O maná que representa a palavra de Deus, aquela boa rotina da vida cristã, oração diária, Bíblia diariamente, comunhão, momento a sós com Deus, é um maná. Mas quantas vezes as pessoas pensam que tudo que é rotina é ruim. Nós precisamos de boas rotinas. Por exemplo, ninguém nunca resolveu quebrar a rotina e ficar sem respirar por um dia, porque não ia sobreviver. O maná representa justamente a vida de Deus, a comunhão, a presença, a provisão de Deus na nossa vida. Mas eles não suspiraram pelo maná. Eles depreciaram o maná e suspiraram com saudades das cebolas do Egito. Cebolas e outras coisas mais que faziam parte daquele cardápio. Sim, eles suspiraram e até disseram: quem nos dera voltar ao Egito? Ao Egito? Ao Egito, povo de Israel, onde vocês foram escravizados, espezinhados, onde o faraó tratava com toda ferocidade, com perseguição, com trabalho forçado. Disso eles não se lembravam. Quanta gente hoje também, gente cristã, com saudade do mundo, às vezes até guardando fotos e outros recortes. Olha como que eu era naquele tempo. Eu era muito isso, muito aquilo. Sabe que eu tenho saudade das festas, das amizades e tudo mais? Mas lembra do faraó, aquele que te oprimia, você não tinha paz, era escravo dos vícios, das drogas, era escravo dos excessos mundanos, da opressão maligna, não tinha paz na alma, nem salvação eterna. Por que suspirar de saudade do mundo? Saudade das cebolas do Egito. No Egito eles reclamavam de tudo e o seu clamor chegou até os ouvidos
do Senhor dos Exércitos. Agora, no deserto, eles reclamam do que Deus está dando e está fazendo por eles e sente saudade do Egito. Aquela costumeira insatisfação humana, insatisfação que advém da falta de reconhecimento da realidade, a passada e a presente, insatisfação que gera murmuração. Murmuração que é um pecado, porque é pecado, murmurar é pecado. E eu digo mais, é um pecado com o qual Deus tem pouca tolerância. Geralmente, nas narrativas bíblicas, nos episódios de murmuração, o castigo veio rápido, como aqui. Eles murmuravam com saudade dos panelões de carne e dos detalhes da comida do Egito, inclusive as cebolas. E Deus então mandou fogo que começou a consumir ou matar pessoas nas extremidades do acampamento deles, do arraial, que era aquela cidade portátil, montável e desmontável, na qual eles habitavam durante a sua peregrinação pelo deserto, cerca de 42 anos. E o curioso é que episódios como esse de ingratidão, de incredulidade e murmuração só os fazia ficar mais tempo ainda no deserto. A cada pecado como esse, o GPS divino, me permita aqui uma alegoria, fazia um recalculando a rota. E agora o caminho se tornava mais longo, a viagem mais demorada, como disse Deus, para se lhe descobrir o que havia em seus corações. Porque o que realmente há nos nossos corações, a nossa realidade espiritual, é provada e é demonstrada quando nós passamos por provações, por desafios, por desconforto. E eles então suspiraram com saudade das cebolas do Egito. Reclamavam do maná, mas esqueciam que era uma provisão de Deus, gratuita, acessível, saudável. O povo de Israel, durante cerca de 40 anos, se alimentou desse maná, cuja caída do maná durou até que eles entrassem na terra e pudessem ter o seu próprio meio de subsistência. Era um milagre de Deus. É chamado em outras partes da Bíblia de o pão do céu, ou pão dos anjos. Mas infelizmente, irmãos, irmãs, amigos, quanta gente tem preferido as cebolas do Egito ao maná do céu, ao pão de Deus, aquele alimento espiritual que Deus dá à nossa alma, que nos sacia, que nos alimenta, que nos nutre, sustenta. Mas quantas vezes ele tem sido preterido em busca das coisas do mundo, do Egito, das cebolas, dos pepinos e etc. Saudades do Egito. Saudades da escravidão também? Ah, não, só da comida? Mas onde tinha essa comida também tinha escravidão, tinha servidão, tinha opressão, tinha opressores, algozes, carrascos. Saudade de carregar as grandes pedras das construções do Egito, às vezes caindo esmagados por elas? Quanta gente suspira de saudade do mundo, mas não se recorda direito da realidade espiritual que era viver no mundo, debaixo do tacão de Satanás, oprimindo, destruindo, matando. Saudades de Faraó? Saudades da angústia? Saudades de tudo? Não, só dos panelões de carne e das comidas do Egito, das cebolas do Egito. Deus nos guarde de um coração murmurador, ingrato, incrédulo, como o desse povo. Só lembrando que não somos melhores, apenas podemos ter atitudes melhores, podemos ser diferentes, agir diferentes, que o nosso coração se encha da graça, da gratidão, do reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós e em nós, apesar de nós, da bondade de Deus, da qual somos provas vivas
da bondade de Deus, já provamos da bondade de Deus, e não venhamos murmurar como fizeram os israelitas no Egito, que suspiraram pelas cebolas do Egito. Essa doença espiritual da ingratidão, ela também reflete não apenas ingratidão, incredulidade, mas também reflete uma fuga da realidade. É quando a gente seletivamente só lembra um aspecto de uma experiência, ignorando o outro. A experiência no Egito pode ser que tivesse alimentação, afinal o faraó não queria judeus abandonados ali, famintos, caindo de fome, que não conseguiriam trabalhar. Sim, é verdade, o faraó os alimentava, mas também os escravizava. Realmente assim também é o mundo com o seu faraó, Satanás, o príncipe deste mundo. Ele dá muitos prazeres, muitas fontes de distrações e prazeres para as pessoas que vivem no mundo, mas as escraviza. E também a gente aprende que a falta de gratidão, o descontentamento é um pecado que é rapidamente punido por Deus. Mas por outro lado, gratidão e contentamento refletem a nossa confiança, a nossa gratidão no cuidado e na bondade de Deus. A palavra de Deus diz lá em Abacuque: mas o meu justo viverá da sua fé. Essa fé que nos alimenta, que nos faz saber que mais adiante tem algo bom, precioso para nós. Por falta dessa fé, dessa confiança, dessa gratidão, desse contentamento, toda aquela geração que saiu do Egito pereceu nas areias do deserto na travessia para Canaã, com exceção de 2, Josué e Calebe, que perseveraram em confiar no Senhor. Ao invés de murmurar, confiar, e por isso puderam entrar na terra. Quer entrar na terra ou quer voltar ao Egito? Quer caminhar para a Canaã celestial que nos aguarda ou quer suspirar pelas cebolas do Egito? Quer se alimentar do maná celestial que Deus nos dá através do Espírito Santo e da sua palavra, ou quer voltar ao mundo? Que Deus guarde o nosso coração, que tenhamos um coração agradecido para continuarmos recebendo mais e mais de Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.